Primeira carta do apóstolo João, finalzinho, queridos irmãos, do Novo Testamento, lá pertinho de Apocalipse. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3. Iremos ler, meus amados, do verso 11 ao verso 18. Primeira carta de João, capítulo 3, do verso 11 ao verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Oremos ao Senhor, queridos irmãos. Deus amado, aplica pelo Teu Espírito Santo a Tua palavra esta noite à vida da igreja. No nome de Jesus, queremos pedir ao Senhor, nos ensina a amar, nos ensina a nos parecer com o Senhor, que a si mesmo se entregou por nós. Pai, nós queremos pedir nessa noite, aplica a Tua palavra à vida da Tua igreja aqui presente. No nome maravilhoso de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Podem sentar, meus queridos irmãos. Queridos, amar ao próximo de fato e de verdade. É disso que o apóstolo João está tratando nesse parágrafo do capítulo 3, que aliás estende-se até o final do capítulo 3. E meus queridos, nós sabemos que o apóstolo João, ele é o autor tanto da primeira quanto da segunda e da terceira carta, assim como o Apocalipse e o Evangelho de João. E meus amados irmãos, ele é também conhecido como o apóstolo do amor. Por quê? Porque o apóstolo João, ele enfatiza esse dom, tanto no Evangelho quanto nas cartas. Ele fala como nenhum outro dos escritores acerca do amor de Deus pelo seu povo, pela sua igreja, a ponto de entregar o seu único filho para morrer numa cruz. E nessa primeira carta, meus amados irmãos, o apóstolo João tem alguns propósitos, e dentre eles, talvez o principal, era alertar os irmãos sobre os falsos mestres que ensinavam que Cristo não tinha vindo verdadeiramente num corpo físico. Eles negavam a humanidade do Senhor Jesus. Outra verdade também importante nessa carta é que ele incentiva aqueles irmãos a quem ele escreve a que eles tenham um estilo de vida que está de acordo com alguém que nasceu de novo. Irmãos, João vai dizer o seguinte: olha, vivam de modo digno do Senhor, vivam para a glória de Deus. Então, meus amados, essa carta enfatiza também o amor de Deus, que é
sobre o que nós vamos falar nessa noite. O amor de Deus derramado em nossos corações, que nos torna um, que nos faz um em Cristo. E aí, meus queridos, o apóstolo João tem introduzido o entendimento, a ideia de que os filhos de Deus, eles serão puros e justos, semelhantes ao Pai e ao Filho. Agora ele se volta para uma aplicação mais específica do que ele considerava o mais importante para os seus leitores, para as igrejas da Ásia, para nós hoje, Igreja de Cristo. O amor ao próximo. O apóstolo, meus irmãos, vai contrastar o amor com o ódio. E ele vai começar afirmando que o mandamento de amar é uma ordem de Jesus para o seu povo. E depois ele relembra que o ódio de Caim, quando matou a seu irmão, não pode ser algo que esteja presente na vida do povo de Deus, porque Caim não pertencia ao Senhor, como nós lemos no texto. Aqui, meus amados irmãos, o apóstolo explica com detalhes a vida de amor dos verdadeiros cristãos. Para aqueles que realmente nasceram de novo, meus amados irmãos, o amor é uma característica indispensável. O amar uns aos outros é uma resposta do amor de Deus por nós. É porque Deus nos amou que nós podemos também amar uns aos outros. Aqueles que não praticam o amor dão uma prova de que não nasceram de novo. E assim, vamos lá nos versos 11 e 12, dando início ao texto que foi lido nessa noite. Relendo novamente. 1 João 3, versos 11 e 12 dizem assim: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Irmãos, qual era a mensagem que o apóstolo está aqui se referindo e que os seus ouvintes conheciam? Quando ele diz, porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Essa mensagem do amor fraternal que deve caracterizar a Igreja de Cristo não era nova para esses irmãos. Mas João está batendo na mesma tecla. Aliás, é o segundo grande mandamento. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Irmão, este mandamento não pode ser considerado algo secundário no ensinamento da revelação de Deus. É algo que caracteriza-nos como Igreja de Cristo. É por isso que nos chamamos, que nos tratamos, de irmãos. Não é porque somos irmãos biologicamente, mas em Cristo, o que é tão importante quanto, ou até mais. Afinal, a palavra diz que há amigos mais chegados que o irmão. E esse mandamento, meus amados irmãos, é, portanto, fundamental para a Igreja do Senhor, independente da época. João 13:34, o Senhor Jesus foi categórico ao afirmar: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Então, é uma ordem de Jesus para nós. Necessitamos amar os irmãos no amor de Cristo, o amor fraterno, o amor filéu, amor de irmãos que se importam, que oram uns pelos outros. E meus amados irmãos, desde que o Evangelho é proclamado, o amor ele tem sido um tema central no cristianismo. Porque é isso que Jesus nos ensina. É o dom que vai subir com a igreja para a glória. João enfatiza, meus amados irmãos, que aqueles irmãos a quem ele escreve, eles ouviram desde o princípio, para reforçar que os falsos mestres estavam impedindo o que Deus, por meio do apóstolo, proclamava. Os falsos mestres, meus amados irmãos, sempre procurarão atrapalhar
a genuína proclamação da palavra de Deus. E isso não é algo que acontece somente hoje, desde que a igreja existe. Mas o amor, irmãos, não é um simples dever opcional para uma pessoa que se diz cristã. É uma prova positiva de que ela verdadeiramente nasceu de novo. Aqueles que nasceram de novo, meus amados irmãos, eles vão perseverar em amar. Mesmo muitas das vezes, a gente não sabendo como fazer isso. Mesmo a pessoa não merecendo. Mas porque Jesus nos amou, nós também amamos os irmãos. E aí, no verso 14, a palavra de Deus vai nos apresentar, no verso 12, a palavra do Senhor vai nos apresentar Caim. E Caim representa o ódio, as obras más, o contrário do amor. Aliás, por que Caim é apresentado assim? Porque Caim, meus amados irmãos, ele comete o primeiro homicídio da história. E ele não cometeu contra um estranho. Ele cometeu contra o próprio sangue, contra o seu próprio irmão. Então Caim representa o ódio, as obras más, o contrário do amor. Se o amor constrói, se o amor dá vida, meus amados irmãos, o ódio faz o oposto. O ódio destrói, o ódio mata. E observe nesse verso 12 que o apóstolo João ele não cita o nome do irmão de Caim, mas nós sabemos a quem ele se refere. Abel. O verso 12 diz: não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas, corretas. Queridos irmãos, a palavra de Deus nos apresenta Caim como alguém que oferecia sacrifício. Ele era lavrador, enquanto Abel pastoreava ovelhas, cuidava das ovelhas. Mas a Escritura nos apresenta Caim como alguém que no início aparentemente adorava a Deus, até oferecia sacrifício, Gênesis 4, do 3 ao 5. E as ações homicidas de Caim, meus amados irmãos, no entanto, revelaram que no íntimo ele não pertencia ao Senhor. No íntimo, Caim não pertencia a Deus, ele era do maligno, como o próprio João nos diz no verso 12. Suas obras eram más. Ele era motivado por inveja. Deus não aceitava o sacrifício de Caim porque ele não era feito com sinceridade, com verdade. Pelo contrário, era uma oferta apresentada a Deus motivada pela inveja e até pelo ódio contra o próprio irmão. Então Caim, meus amados irmãos, ele representa o ódio, as obras más, o contrário do amor. Caim representa aqueles que não são nascidos de Deus, mas que pertencem ao maligno. E o caso, meus amados irmãos, não é nem que Caim assassinou Abel, simplesmente, e por isso tornou-se filho do diabo. Não. Mas sim que, sendo ele o filho do diabo, suas ações malignas culminaram com o assassinato do próprio irmão. Do próprio irmão. O primeiro homicídio está inseparavelmente ligado ao nome de Caim. E os atos de Caim, meus amados irmãos, eram malignos, enquanto os de Abel eram corretos, justos. Havia um contraste grandioso entre Abel e Caim, assim como há entre o amor e o ódio. E João continua nos versos 13 e 14. 1 João capítulo 3, versos 13 e 14. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Irmãos, não vos maravilheis, porque o mundo vos odeia. Vos odeia. Não fique surpreso se o mundo lhe odiar, porque o mundo, irmãos, está cheio de descendentes de Caim, que expressarão o seu ódio contra os filhos de Deus. A igreja, a história está repleta de perseguição ao povo de Deus, aos santos do Senhor, por parte do mundo. E isso não surpreende, irmãos, se os cristãos forem perseguidos.
amados, se o mundo vos odeia. Os cristãos suportam o ódio, meus amados irmãos, do mundo cheio de pecado. E a palavra se, aqui nesse verso 13, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Ela tem o mesmo significado aqui de porquê. Porquê junto, né, que é uma resposta. Porquê separado ou como assim? É uma pergunta, né? Mas o porquê junto. Em outras palavras, é como se João estivesse dizendo: irmãos, não vos maravilheis porque o mundo vos odeia. A mesma palavra de Deus vai dizer que todos quantos quiserem servirem a Deus piamente, piedosamente, padecerão perseguição. Ainda que não seja, meus amados irmãos, como a igreja nos primeiros séculos padeceu, sendo presos, sendo lançado nas arenas de leões, mas nós padecemos perseguição de alguma forma, seja dentro da universidade, seja no contexto de trabalho. Mas a palavra nos ensina a que devemos amar. Que devemos amar. O próprio Senhor Jesus falou em João 15,18: se o mundo vos odeia, sabeis que, primeiro, do que odiou a vós, me odiou a mim. Se o mundo vos odeia, sabeis que, primeiro, antes de vocês, odiou a mim. Aqueles irmãos que foram ensinados que um dia estavam mortos em seus pecados, até que passaram da morte para a vida, eles passam a entender que uma consequência disso é amar os irmãos, como diz o verso 14: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Uma consequência na vida de quem nasceu de novo da salvação de Deus é que ele vai amar as pessoas. Aqueles irmãos foram ensinados assim. Eles sabiam que um dia estavam mortos em seus pecados, até que passaram da morte para a vida. A falta de amor, meus amados irmãos, indica uma pessoa espiritualmente morta. O amor pelos irmãos é a prova, não a base da nossa vida espiritual, mas é a prova. É a marca de uma vida que é vivida para a glória de Deus. O amor pelos irmãos é uma expressão de gratidão a Deus pelo dom da vida que Ele nos dá. Cada dia que vivemos, cada dia, meus amados irmãos, aqui nesse mundo, que deve ser vivido para a glória de nosso Deus e Pai. A palavra do Senhor prossegue no verso 15: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Perceba, amados irmãos, a gravidade da permanência do ódio na nossa alma, no nosso coração. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Aquele que odeia o seu próximo. E a palavra assassino, irmãos, ela é aplicada, sabe a quem? A Satanás. O mesmo João, no capítulo 8, verso 44. É por isso que o mesmo João está dizendo aqui que Caim pertencia ao maligno. Assim como também aqueles judeus e fariseus que perseguiram a Cristo, que fizeram de tudo para crucificá-lo. O mesmo João, no capítulo 8, vai dizer que eles tinham por pai a Satanás, que é o homicida, desde o começo, desde o princípio. E aqui, o mesmo João liga Caim também a Satanás, ao maligno. Então, meus amados irmãos, aquele que permanece no ódio, a Escritura diz que é um assassino. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Um assassino que não se arrepender dos seus pecados, que não crê em Jesus, ele não terá a vida eterna. É o que João está afirmando. Mas a pergunta que talvez venha à nossa mente é: o ódio sempre leva ao assassinato? Porque foi o que Caim fez, ele odiava Abel. João Calvino observa com perspicácia o seguinte:
Se desejamos que o mal aconteça a nosso irmão, causado por outra pessoa, somos assassinos. Irmãos, nós temos que lutar no nosso interior, na nossa natureza, muitas das vezes propensa ao erro, contra pensamentos, contra atitudes más. Eu sei que muitas das vezes o nosso coração ele quer ser vingativo. A gente quer dar um troco acima do que a gente recebeu. Mas nós temos que aprender que a vingança pertence ao Senhor. E a palavra diz: irai-vos, mas não pequeis. A ira vai vir no nosso coração. A questão é, ela não pode permanecer. Não deixe o sol se pôr sobre a nossa vida. É necessário que peçamos a Deus graça, misericórdia. Porque o ódio, irmãos, é a semente que leva ao homicídio. Olha o que aconteceu com Caim. Olha o exemplo de Caim, que matou o próprio irmão. A consequência, meus amados irmãos, de ser assassino, diz o verso 15, é não ser salvo. A menos que haja arrependimento e fé em Cristo para a vida eterna. E assim chegamos no verso 16, que diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Nisto conhecemos o amor. 2 pontos. Que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Irmãos, nós sabemos o que é o amor, porque nós ouvimos a mensagem do Evangelho um dia e nós cremos nessa mensagem. Jesus morreu ativamente com um propósito: dar a vida pelo seu povo, porque senão esse povo seria condenado por causa dos seus pecados, de sua iniquidade. Então nós temos também uma obrigação moral. O cristão ele deve expressar o amor de Jesus pelos outros, dispondo, se necessário for, até pela própria vida. E isso parece até uma loucura para aqueles que não entendem a palavra de Deus, ou que não a conhecem. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. João, meus amados irmãos, introduz o parâmetro do amor que se reflete no cristianismo genuíno. Ele se torna a escala de medida para toda expressão de amor. O padrão é Cristo. E o amor cristão, ele é altruísta, ele é doador. E isso nós recebemos do próprio Jesus. Ao entregar sua vida pelos cristãos, o Senhor Jesus tipificou, meus amados irmãos, a verdadeira natureza do amor cristão. Olha que coisa interessante. Se necessário for, devemos dar a vida pelos irmãos. Isso acontece hoje? Acontece. Acontece, principalmente com aqueles que estão à frente. Missionários, pastores. Quantos missionários que vão para o campo e não voltam, irmãos? Ou voltam no caixão? Quantos deram a vida pela obra de Deus, deixaram um grande legado? Eles deram a vida pela obra. Muitos irmãos do passado, muitas irmãs do passado, tiveram toda a sua vida dedicada à causa do Senhor. Ou seja, de alguma forma sim, eles deram a vida pelos irmãos. Eles entregaram o seu tempo, o seu entendimento, a sua inteligência, a sua vida, a sua força, com labor em prol do reino de Deus. Então isso acontece hoje, e isso é ser igreja. Nós estamos falando aqui de igrejas genuínas, de igrejas verdadeiras. E diga-se de passagem, como nós já dissemos, um dos aspectos ou um dos assuntos principais que o apóstolo João vai falar na sua carta é o combate aos falsos mestres que deturpavam a mensagem do Evangelho, as falsas igrejas, como existe hoje, e foi dito aqui no início do culto. Os verdadeiros irmãos, eles vivem para a glória de Deus, eles perseverarão até aquele grande dia, e de alguma forma eles estão sim doando a sua vida em prol dos irmãos, para que o Evangelho alcance outros,
para que muitos sejam edificados, corrigidos, para que outros recebam uma mensagem. Então, meus amados irmãos, o parâmetro para isso tudo é o nosso Senhor. É o nosso Senhor Jesus Cristo. E assim chegamos no verso 17 que diz: ora, aquele que possui recursos desse mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Irmãos, a palavra nos diz: João aqui espera que o crente com recursos mostre seu amor pelos irmãos, compartilhando seus bens materiais. O verdadeiro amor não está limitado, irmãos, a sacrifícios grandiosos, mas ele é demonstrado em pequenos sacrifícios. O amor cristão genuíno se expressa na provisão sacrificial para satisfazer a necessidade dos outros. É um amor prático, cuja motivação é ajudar os outros. Não é algo só de palavras. É um amor que é altruísta. Porque o nosso coração não está no que nós temos, possuímos, mas no Senhor. É claro que isso não tira nossas responsabilidades, meus irmãos, de prover, a começar por nossa casa. O que a palavra de Deus diz com relação a isso? Se nós não cuidarmos dos nossos, os que são pais, dos filhos, e assim por diante, dos nossos familiares, como vamos cuidar de fora? Se nós não estivermos cuidando nem de casa. Então, é uma sequência. Primeiro aqui, a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Depois lá fora. E o Senhor, que é o dono do ouro e da prata, se Ele nos dá a condição e bate alguém na nossa porta, irmãos, pedindo um prato de comida, um pedaço de pão, e nós temos na nossa cozinha, nós temos a condição de ajudar, você deve ajudar. Você deve dar. Isso agrada a Deus. Isso salva? Não. Mas isso mostra alguém que entendeu o amor de Deus. Isso agrada ao Senhor. O texto é claro, não tem nem o que explicar. Ora, aquele que possui recursos desse mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Se o amor de Deus permanece em mim, meus amados irmãos, eu vou de alguma forma ajudar aqueles que precisam de alguma coisa. Eu não estou falando só de dinheiro. Muitas vezes a ajuda é um simples conselho. É simplesmente parar, sentar, ouvir alguém, conversar com alguém. Quando a gente fala em ajuda, a gente já liga no dinheiro, não é? Não é isso. Quais os nossos recursos? É aquilo que o Senhor nos deu. E se o Senhor me deu capacidade de estudar, de aprender algo, alguém necessita disso, eu devo ensinar, eu devo mostrar. Quantas vezes, irmãos, as pessoas querem apenas ser ouvidas? O amor cristão genuíno se expressa na provisão sacrificial para satisfazer a necessidade dos outros. Quando tenho condições e não estendo a mão para ajudar o meu irmão, estou sendo egocêntrico e não me preocupando com o meu irmão espiritual. E se alguém diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, essa pessoa mentirosa, nos diz a palavra do Senhor, nos ensina as Escrituras. Sempre que pudermos, irmãos, devemos agir. É claro que há contextos e contextos. Há pessoas que nós sabemos que, se dermos dinheiro, elas utilizarão aquele dinheiro para causarem mal a si próprias, seja com droga, seja com bebida. Eu não dou dinheiro a uma pessoa, mas eu posso disponibilizar um pedacinho do meu tempo com ela lá no restaurante, no supermercado, compro lá um quilo de arroz, um quilo de feijão, pego uma quentinha e está aqui. Tem pessoas que nós não podemos dar dinheiro, isso é uma verdade. Nós não vamos estar ajudando elas, mas empurrando para o precipício. Nós podemos dar um prato de comida, não é? Um quilo de arroz, um pacote de leite. Isso vai demandar tempo. Aí não está o amor. Sei que vivemos, irmãos, num mundo de correria. Mas o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Ele não muda.
Ele não quer saber o que eu estou fazendo com o meu tempo, o que você está fazendo com o seu tempo. Ele quer de nós o nosso tempo, para que seja vivido para a glória dele. E quando estendemos a mão a alguém que necessita, ele se agrada. Por fim, verso 18 diz assim: filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. Sejam, amados irmãos, a nossa teoria tem que andar de mãos dadas com a nossa vivência, com a nossa prática. João coloca aqui suas palavras no contexto do amor, não é? Se voltarmos nas cartas anteriores, por exemplo, o Tiago, ele coloca essas boas obras no contexto da fé. O amor, assim como a fé, tem em comum em que ambos precisam das boas obras, para que a sua autenticidade seja provada, seja testada. Então não adianta dizer: irmão, eu te amo em Cristo Jesus, mas eu não oro pelo meu irmão, eu não me preocupo com a situação problemática pela qual ele está passando, não mando nem um oi, irmão, você resolveu aquela situação, olha, nós estamos orando, estamos colocando diante do Senhor. E isso é ser igreja, irmãos, nos importarmos uns com os outros. Igreja, irmãos, não é sinônimo de não sabermos o nome das pessoas que fazem parte. Igreja não é sinônimo de só pula-pula e alegria. Igreja não é sinônimo de vir o culto apenas como uma rotina, como um rito. Não, o culto é um momento de adoração ao Senhor. Quando juntos, os santos, os eleitos do Senhor se reúnem para adorar a Deus, o próprio Deus está presente ali. Olha que coisa grandiosa, né? A presença do Senhor conosco. O Deus que criou todas as coisas, o Deus que é atemporal, o Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, o Deus que é amor e que compartilha isso conosco. Ele nos ensinou a amar. Palavras, meus amados irmãos, divorciadas de ações, não têm valor. É significativo aqui que João termina esse verso com a palavra verdade. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Então é significativo que o verso termine com a palavra verdade para nos fazer lembrar de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Nos lembrar de Jesus, que é o nosso padrão, o nosso exemplo, em todos os quesitos, inclusive no amor. Irmãos, afirmar que se ama não é suficiente. O amor não é questão de sentimento, mas é atitude, é obra. E foi para isso que Jesus nos chamou. Sempre que puder ajudar alguém, ajude. Ajude de tal forma que aquela pessoa seja beneficiada e não autoflagelada e não se autodestruir. Concluindo, meus amados irmãos, o cristão verdadeiro, ele já possui a vida eterna. E mais tarde, naquele grande dia, quando o nosso Senhor retornar e o nosso corpo glorificado for unido com a nossa alma, viveremos eternamente e plenamente, sem mais o pecado. E esse dia vai chegar, e o amor estará lá também, revelado em Cristo Jesus. Segundo, meus irmãos, quando a honra do nome de Deus, o crescimento da igreja e a necessidade do povo de Deus exigem que amemos os nossos irmãos, nós devemos mostrar esse amor a qualquer preço, até o ponto de arriscar a própria vida, como nós vimos aqui no texto dessa noite, para a glória de Deus nosso Pai. O amor, meus amados irmãos, não se desenvolve num ambiente onde apenas se toma, se pede, onde só tem o vem a mim. Não se dá num ambiente assim. O próprio Deus enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. O próprio Jesus nos ensina que é melhor dar-nos do que receber. Então, meus queridos, precisamos
entender que melhor é dar do que receber. Amemos uns aos outros. De fato e de verdade, como o nosso Senhor nos ensinou. Que você possa refletir ao se deitar, na sua cama, na sua rede, nessa noite, sobre esse amor que Deus revelou a nós em Cristo Jesus. E que nós devemos demonstrar aos irmãos na fé, aos de fora também, como autenticidade daquilo que Jesus já fez na nossa vida. Não é fácil amar, meus irmãos. Por isso que é o dom maior, supremo. É fácil amar as pessoas que estão do nosso lado, que nos fazem bem, mas muitas das vezes, amados irmãos, amar aquelas pessoas que pisam no nosso carro, aquelas pessoas que muitas das vezes nos dizem verdades que precisamos ouvir, embora no momento não seja algo bom, mas a posteriori a gente vai entender que aquilo nos edificou, aquilo contribuiu para o nosso crescimento. Amar as pessoas que muitas das vezes nos desprezam não é fácil. E amor é esse sentimento que devemos pedir ao Senhor, que se traduz em atitude. Não fica só no campo da subjetividade, mas fica no campo da ação, da atitude. Precisamos amar uns aos outros. E não é de qualquer forma. Porque não foi de qualquer forma que Jesus nos amou. Estamos estudando João 15 nas quintas-feiras, e Jesus nos amou como? Da forma que o Pai amou o Filho. Olha que coisa maravilhosa. Se há uma certeza, meus amados irmãos, é de que Jesus nos ama. E não nos ama de qualquer forma. Ele nos ama exatamente como o Pai o amou. Por isso nós devemos também amar os irmãos. Pedir ao Senhor, meu Deus, me dê graça, me dê força para perseverar em amar. Não é fácil. Nós sabemos disso. Todavia, queridos, o Espírito Santo do Senhor produz isso no nosso íntimo, no nosso interior. É Ele que nos ensina, é Ele que nos ajuda a amar. Que o Senhor nos abençoe. Vamos nos pôr de pé, meus amados irmãos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, encerrando o sermão dessa noite. Logo após, daremos alguns avisos e estaremos encerrando. Convido você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e orarmos ao Senhor. Aleluia. Meu Pai, nos ajude, Senhor, a amar. Sabemos que é difícil, não é fácil, mas o Teu Espírito, somente Ele pode nos ajudar nessa caminhada, Senhor. E é o que nós queremos pedir ao Senhor aqui nessa noite. Ensina-nos a amarmos uns aos outros. Ensina-nos, Senhor, a amar aqueles que nos perseguem e a saber que o Senhor é o justo juiz. Pai, no nome de Jesus nós te pedimos, guarda essa palavra na mente, no coração do teu povo aqui reunido. Nós te pedimos, Senhor, certos de que o Senhor nos ouve. No santo nome de Jesus Cristo, oramos e agradecemos a Ti. Amém e amém, Jesus.